Bom dia, Igreja Batista Alvorecer. Estamos aqui nessa manhã de domingo, conversando um pouco sobre a palavra de Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração. Então eu peço que você, nesse momento, se coloque em atenção, abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Se você viveu uma semana muito agitada, eu te convido a receber a paz, que é essa de todo entendimento, a paz que vem do Espírito Santo, que é o Consolador enviado por Jesus. Eu te convido a descansar nos braços do seu Pai. E é quando nós entramos em contato com a palavra de Deus, na presença de Deus que nós estamos aqui nesse momento, é que nós temos sensibilidade para fazer uma leitura do nosso coração. Fazer uma leitura da nossa semana, fazer uma leitura dos nossos dias e perceber como nós temos vivido. Sabe, é muito importante que a gente faça esse autoexame como cristãos e perceba como o Evangelho tem movido a nossa esperança. Como a nossa confiança em Jesus tem transformado os nossos dias. Isso é de suma importância porque, como Davi fala, com o pecado, com as situações do dia a dia, com as tristezas, com a angústia, a alegria da salvação pode ir embora. E nós sabemos que existem muitos crentes que nesse tempo eles estão vivendo momentos realmente caóticos. E eu te convido a clamar para que Deus continue te dando alegria na salvação de Jesus Cristo. Apesar, irmão, dos dias serem maus, dos dias serem sombrios de certa forma, a nossa esperança em Jesus continua viva. E eu tenho certeza que, como a Bíblia mesmo promete, Deus tem infinitamente mais para o seu povo. Deus tem planos de paz para o seu povo. Então você que faz parte dessa família de Deus, se prepare para viver dias incríveis na presença de Deus, apesar das circunstâncias. Dias nos quais você vai se dedicar ao Senhor e às pessoas de uma forma que você nunca se dedicou. Porque quando o mundo está em caos, quando o mundo está em complicação, é o tempo do povo de Deus se manifestar. E nós, como Igreja Batista Alvorecer, nós tivemos a preferência de nesse tempo nos guardarmos em nossos lares com a intenção de proteger a cidade. É um serviço à cidade que a igreja não esteja aberta nesse momento. Mas a igreja está funcionando. O templo, aquele lugar, aquele prédio pode estar fechado, mas a igreja está em atividade. A igreja não parou, irmãos. Nós não paramos, porque a igreja somos eu e você. A igreja continua servindo a sociedade, porque nós ainda estamos aqui de pé e levantando a bandeira do Evangelho. O nosso prédio físico ali, ele pode ter parado por algum tempo e ele vai retornar. Mas o problema não é quando o prédio para. O problema é quando nós paramos como cristãos. O problema é quando a nossa fé é uma fé dominical, é uma fé que só acontece nos domingos. O problema é quando a nossa única expressão de adoração a Deus acontece quando a gente canta uma música no louvor de domingo. O problema é quando a única vez que a gente abre a nossa Bíblia é quando o pastor vai pregar no domingo e pede a gente para abrir a Bíblia. Mas para nós, irmãos, que somos a igreja de Jesus, a igreja triunfante, como o pastor Elias fala, a igreja está em atividade. E a igreja está mais forte do que nunca, irmãos. Porque a palavra de Deus fala que o inferno não triunfará sobre a igreja de Jesus. Jesus está preparando a sua noiva, ataviando a sua noiva, santificando a sua noiva para o encontro com ele. E eu sei que você faz parte disso. Então não pense, irmão, não pense que a igreja parou. A igreja não parou. Porque a igreja sou eu e você. E eu quero avivar a sua esperança nesse momento. Eu quero que você abra a sua palavra aí, a sua Bíblia Sagrada, no livro de 1 Pedro, na carta de Pedro aí, no capítulo 4. E nós leremos aí o versículo 1 e em diante. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já passaram tempo demais, tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viveram em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àqueles que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração.
Sobretudo, amem-se. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Glória a Deus. Seja mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu de Deus para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É muito interessante esse raciocínio de Pedro. Porque Pedro ele começa a falar sobre o nosso processo de transformação. Ele fala, antigamente vocês viviam sem Cristo no mundo. Vocês viviam na imoralidade, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras, mas vocês foram achados pelo Evangelho, graças a Deus por isso. E Pedro começa a falar que o fim dos tempos está próximo, e é muito interessante que naquela época ele já tinha uma dimensão da segunda vinda de Jesus. Porque quando nós falamos hoje sobre o fim dos tempos, as pessoas pensam em desespero, em caos, mas nós, irmãos, que somos crentes em Jesus, nós não precisamos temer o fim dos tempos. Porque nós sabemos que é nesse momento que o nosso Redentor virá até nós. Então é um momento de glória, é um momento de paz, é um momento de alegria. Porém, entretanto, Pedro dá alguns conselhos, algumas dicas. E as dicas que ele dá é, primeiro, o fim do tempo está próximo, dediquem-se à oração. Irmãos, nunca houve um tempo em que nós precisamos tanto nos posicionar em oração. Sabe, se nós estamos nos nossos lares hoje, é porque nós recebemos um convite de Deus para estarmos em oração. Como Jesus fala, aquele que vai orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora. O seu pai que está em secreto vai te responder em secreto. Você ouvirá respostas de Deus. Pedro fala, dediquem-se à oração. Irmão, nós não temos nos dedicado à oração. Nós precisamos nos dedicar à oração. Sabe, Martinho Lutero, ele dizia, hoje eu tenho muita coisa para fazer, se eu não orar pelo menos 4 horas eu não vou conseguir fazer nada. Porque Lutero sabia que ele só poderia fazer algo se ele estivesse cheio do Espírito Santo de Deus. Ele sabia que se ele tem muita coisa para fazer, muita atividade para fazer, ele precisa ainda mais do conselho do Senhor. Então eu te convido, eu te desafio a se dedicar em oração. E o segundo conselho que ele dá, amem-se mutuamente uns aos outros com amor sincero, irmãos. As pessoas precisam ser amadas. O fim do tempo está próximo, é o que a palavra de Deus diz. Não que essa seja uma mensagem apocalíptica, mas eu falo da noção de Pedro no primeiro século, para ele o fim já estava próximo. Porque eram pessoas que ansiavam pela segunda volta de Jesus. Ansiavam pela segunda vinda de Jesus. E nós também devemos aguardar isso com ansiedade. Não uma ansiedade que faz com que a gente não viva o nosso presente, mas que transforma o nosso presente, fazendo que vivamos todos os dias para seguir o conselho de Pedro, nos dedicando à oração e amando sinceramente as pessoas. E a maior demonstração de amor que nós podemos fazer para alguém é dizer para ela que Jesus a ama. É dizer para ela que Jesus morreu pelos pecados dessa pessoa e que ele tem salvação. É dizer para essa pessoa que Jesus promete na palavra de Deus que aquele que deixar o seu fardo sobre ele terá alívio. É dizer para as pessoas que Jesus voltará e que ele julgará os vivos e os mortos e que nós temos que olhar para o sacrifício de Jesus e confiar e nos agarrar em Jesus. Pedro diz aqui também, cada um exerça o dom que recebeu de Deus para servir aos outros. Eu te pergunto, irmão, nesse tempo de pandemia, como eu disse, a igreja está funcionando. Porque nós somos a igreja. E você tem exercido o seu dom para servir as pessoas? Porque muitas vezes nós nos posicionamos como pessoas que querem ser servidas, que querem ligações, que querem atenção. Mas e nós? Nós temos nos posicionado como servos dos outros. Paulo fala, eu sou devedor de todos. Eu sou servo de todos. E Paulo fala, não devam ninguém a nada, a não ser o amor. Nós temos uma dívida de amor com o mundo, porque nós somos amados por Jesus. Nós temos uma dívida de amor com o mundo, porque nós recebemos um amor que transborda, um amor que perdoa muitíssimos pecados, como Pedro fala. E eu te convido, irmão, a seguir esses 3 passos que Pedro diz sobre um crente que foi transformado e regenerado pelo Espírito Santo. Dedicar-se à oração, amar uns aos outros e servir com o dom que Deus te deu. Irmãos, essa palavra que Pedro traz para a gente é uma palavra de conforto e de desafio. Porque hoje nós vemos que as pessoas estão precisando justamente de uma mensagem de amor e de esperança. E nós temos essa mensagem. Porque nós temos o Filho de Deus, Jesus Cristo.
E nós vamos anunciar Jesus e fazer Jesus conhecido a todas as nações. Através da minha vida, através da sua vida, eu te convido a se dedicar à oração, a amar uns aos outros e a servir uns aos outros com o dom que Deus te deu. Vamos orar por isso, para que Deus faça essa palavra viva no nosso coração e que Ele nos ative como igreja que vai, não somente com presença, mas com oração. Com uma oração que nós nos colocamos num lugar onde nós pedimos pelo próximo, não somente por nós mesmos, mas nós olhamos para o próximo e vemos a dor dele e nos comprometemos a orar pelas pessoas. Então é tempo de orarmos pelos nossos governantes, orarmos pelos nossos profissionais da saúde, na certeza que Deus nos dará a vitória, irmãos, porque Ele continua sobre o controle de todas as coisas. Então vamos orar por isso, feche seus olhos. Pai Santo, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Eu quero pedir, Pai, para que o Senhor faça viva essa palavra nos nossos corações. Pai, que sejamos simples nas palavras, simples nas atitudes, manso e humilde como o Senhor é. Que possamos, meu Pai, entender, meu Pai, que o Senhor voltará. Que possamos entender a brevidade dos nossos dias, meu Pai, que isso seja combustível para que preguemos o Evangelho, meu Pai, a cada dia mais. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Um bom domingo para você.